solenidade da Câmara Municipal de Poços de Caldas, em homenagem à Sociedade São Vicente de Paulo, pelos 100 anos de fundação da entidade. Agradecemos aos vicentinos aqui presentes, familiares e autoridades que nos prestigiam nesta noite. Passaremos neste momento a composição do plenário. Composição do plenário da Câmara Municipal de Poços de Caldas. Vereador Paulo Tadeu Silva da Arcádia, presidente dessa casa. Vereador Antônio Carlos Pereira. Vereador Flávio Henrique Faria. Vereador Joaquim Sebastião Alves. Vereador Jonei Leandro Eiras. Vereadora Maria José Escaciotti de Souza. Vereador Marcos Tadeu de Moraes Sala Sansão. Vereadora Regina Maria Cioff Batagina. Vereador Rogério Macedo Carrillo. Passaremos neste momento a composição da mesa e convidamos as autoridades presentes para tomar assento à mesa principal. Heloísa do Carmo Lourenço, prefeito municipal. Nizar El Catilho, vice-prefeito municipal. Narciso Bernardes de Souza, presidente do Conselho Central da Sociedade São Vicente de Paulo. Leonardo José dos Reis, presidente do Conselho Metropolitano dos Vicentinos de Pouso Alegre. Padre Joelson Sótão, assessor dos Vicentinos. Podem se assentar, por favor. Anunciamos agora a palavra do presidente da Câmara, vereador Paulo Tadeu Silva da Arcádia, para que proceda a abertura oficial desta solenidade. Sob as bênçãos de Deus, declaro aberta a presente reunião de homenagem à Sociedade São Vicente de Paulo e solicito a todos que saudemos o pavilhão nacional com uma salva de palmas. Ouviremos agora o hino nacional brasileiro e, na sequência, o hino da nossa querida Poços de Caldas.
O senhor presidente da Câmara Municipal, vereador Paulo Tadeu Silva da Arcádia, se pronunciará sobre as razões que motivaram esta solenidade. Eu queria saudar a todas as pessoas presentes, todos vocês que estão conosco nesta noite. Quero saudar aqui os componentes da mesa, na pessoa do nosso prefeito e também do Narciso, que é o presidente da Sociedade São Vicente de Paulo. Essa nossa sessão solene, ela foi motivada por uma iniciativa do vereador Joneiras, que apresentou um requerimento acatado unanimemente por esta casa, para que a gente pudesse homenagear o centenário da Sociedade São Vicente de Paulo aqui em Poços. Eu fico imaginando, né, há 100 anos atrás, uma reunião de algumas pessoas com esta preocupação. Eu vou pedir hoje que me fosse enviada uma cópia da ata de fundação da Sociedade São Vicente de Paulo, para que eu não deixasse de homenagear e fazer uma referência e uma reverência ao senhor Vicente José Ferreira, ao senhor João Lima Rocha, ao senhor Antônio Nogueira, ao senhor Manuel Gonçalves, ao senhor Joaquim Antônio da Silva, ao senhor Lúcio Francisco Inácio, ao senhor Otaviano Silveira, e também a duas pessoas que naquela noite de fundação não puderam comparecer, o seu Antônio Toni e o Odorico Tavares. Fico
imaginando, e nós temos que dar asas à imaginação, para pensar nas razões que juntaram homens com esse espírito de solidariedade, de compromisso humano, de visão de mundo, num projeto que visava e ainda visa resgatar os desvalidos, os desfavorecidos, os deserdados da sorte. Há 100 anos atrás, nossa cidade era uma pequena vila. E esses problemas já incomodavam a consciência desses homens. E é isso que faz uma sociedade e uma civilização ser cada vez melhor, a consciência das pessoas. Não apenas a consciência da atenção urgente, não apenas a consciência da atenção imediata, mas, sobretudo, a consciência das pessoas que, agindo imediatamente, dão exemplo a toda a sociedade, para que a gente trabalhe para transformar o mundo que a gente vive. Pessoas que não esperam o mundo que virá. Pessoas que agem no momento certo, no momento adequado, na hora devida, para diminuir a dor, para enxugar a lágrima e para acolher as pessoas com frio. E eu tenho uma profunda admiração por essa gente. Eu tenho uma profunda admiração pelas pessoas que são capazes de ver o indivíduo e ver o tempo presente. Porque na minha história de vida, na minha história pessoal, eu sempre acreditei que era preciso apontar o futuro, um futuro melhor e uma transformação social para que todos nós vivêssemos em igualdade, num mundo mais solidário e mais justo. E ao olhar muito para o futuro, muitas vezes eu esqueci das pessoas que me cercavam. E eu entendo o quanto é belo o mundo em que nós vivemos. Enquanto eu olhava para o futuro, muitas pessoas cuidaram de olhar para o lado, de olhar o momento presente. Não tenham dúvidas que num espaço da nossa história há uma legião de anônimos que acolheram, que acreditaram e foram solidários no momento da dor. É assim que eu vejo os vicentinos, que herdaram de São Vicente de Paulo a perseverança de um homem que foi feito escravo, mas que pela sabedoria, pela paz que passava, pela capacidade de convencimento, libertou-se para se transformar num dos homens mais santos do século XVII. Jonei que fez essa proposta, e todos os vereadores desta casa que a acolheram, é uma honra para nós receber os vicentinos de Poços de Caldas nesta noite em que se comemoram 100 anos. Assistiremos neste momento a um vídeo elaborado pela Sociedade São Vicente de Paulo, que conta um pouco dessa história.
Nascido no sul da França em 24 de abril de 1581, São Vicente de Paulo se notabilizou pelo infinito amor a Deus e aos pobres. Professor, sacerdote e especialista em direito canônico, desde cedo foi exemplo na vida religiosa. Foi o modelo para que Antônio Frederico Ozanam e seus companheiros fundassem a Sociedade São Vicente de Paulo. Em Poços de Caldas, a Sociedade São Vicente de Paulo existe desde 1913, fundamentada nos princípios da Igreja Católica para auxiliar as famílias de baixa renda. Hoje, o Conselho Central de Poços de Caldas administra 5 conselhos particulares: Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora da Saúde, Nossa Senhora da Boa Esperança, Santa Rita e São Sebastião. A esses conselhos estão agregadas nada menos que 38 conferências, 32 em Poços de Caldas, uma em Campestre, 2 em Caldas, uma no município de Botelhos, no distrito de Palmeiral, uma em Bandeira do Sul e outra em Andradas. São 400 membros que atuam como voluntários, atendendo 184 famílias, distribuindo alimentos, medicamentos, vestuários e prestando assistência humanitária e espiritual, beneficiando 1.345 pessoas. São 15 mil quilos de alimentos por semana. A Sociedade São Vicente de Paulo administra também inúmeras obras denominadas Obras Unidas. Abrigo Frederico Ozanam, no distrito de Palmeiral. São 22 quartos atendendo os necessitados que se servem com café da manhã, almoço e jantar. Lar Santo Afonso Maria de Ligório, em Caldas. Acolhe no momento 49 residentes que recebem atendimento médico, fisioterapêutico, nutricional e espiritual. Vila Nossa Senhora de Fátima. 13 moradias para casais idosos que cuidam de sua própria alimentação e limpeza. Vila Vicentina Elvira Dias. 21 casas, mais 2 em construção. Capela, refeitório, centro médico, aulas de bordado e educação artística. Lar dos Velhinhos da Sociedade São Vicente de Paulo de Poços de Caldas. 100 vagas. Capela, salão de festas e 31 chalés com 2 quartos, atendendo 83 idosos de ambos os sexos, com fisioterapeutas, médicos, enfermeiras e voluntárias. Casa do Menor Doutor Ednan Dias. 123 crianças e adolescentes entre 6 e 17 anos em vulnerabilidade social. Resgata os valores sociais e fortalece os vínculos com grupo, família e comunidade, sem interferir no sistema escolar. Recreação, esporte, lazer, arte, cultura, percussão, informática, tênis de mesa e cricket. Ações embasadas em valores éticos essenciais para a formação de cidadãos.
A Sociedade São Vicente de Paulo, de Poços de Caldas, está empenhada no término das obras da Vila Vicentina Caminho de Jericó, asilo destinado a idosos carentes terminais. Serão 21 apartamentos com 42 leitos. A incansável preocupação de São Vicente de Paulo com os mais necessitados serviu como exemplo para que Antônio Frederico Ozanam e seus companheiros fundassem, quase 200 anos após sua morte, a Sociedade São Vicente de Paulo. Mais do que uma homenagem, foi uma inspiração divina que fez originar a maior sociedade de caridade e que se multiplica a cada instante em todo o mundo. A convite da Sociedade São Vicente de Paulo, ouviremos uma apresentação da violonista Maria Angélica de Freitas Oliveira, com as músicas Primavera de Tim Maia e Além do Arco-Íris. Ouviremos agora o pronunciamento do vereador Johnny Leandro Eiras, que falará em nome dos demais vereadores.
Enquanto o João se dirige à tribuna, eu queria justificar algumas ausências aqui. A doutora Zamaria, doutor Rogério, por razões de trabalho, a do Luiz Carlos Pene Silva, a do Tiago Cavelanha, por compromissos assumidos, do Paulo Eustáquio, por razões de saúde, está meio travado, e do pastor Valdir Sementilli, que deixou aqui uma mensagem, justificando a ausência na sessão comemorativa, por compromisso assumido anteriormente, e aproveitando a oportunidade para transmitir os meus cumprimentos à entidade pelos relevantes serviços prestados à comunidade pós-caldense ao longo desse século. Vereador Jonei Eiras, com a palavra. Boa noite a todos. Senhor prefeito, senhor presidente Paulo Tadeu, senhor Nizar El-Khatib, vice-prefeito, senhor Narciso Bernardo de Souza, presidente do Conselho Central da Sociedade São Vicente de Paulo, senhor Leonardo José dos Reis, presidente da região metropolitana dos Vicentinos de Pouso Alegre, padre Joelso Solten, assessor dos Vicentinos. Boa noite a todos, boa noite, vereadores, senhoras e senhores. Dia 15 de junho, a Sociedade São Vicente de Paulo completa 100 anos de existência e de uma atuação ímpar em Poços de Caldas, prestando assistência material e espiritual aos necessitados. Neste ano, comemora-se também 200 anos do seu fundador, Antônio Frederico Zanan, nascido em 23 de abril de 1813 em Milão, na Itália. Percebe-se que os vicentinos de todo o mundo realizam o seu sonho, que é formar uma grande rede de caridade e ajuda ao próximo. A sociedade nasceu a partir da iniciativa desse jovem idealista, de 20 anos e mais 6 companheiros. Foi semeada em uma noite fria, quando esses jovens levaram um feixe de lenha e um cesto de comida para uma família pobre dos arredores de Paris. Aquele pequeno, mas nobre gesto frutificou em uma iniciativa de assistência social e espiritual que vem se perpetuando do longo dos anos e só aqui em Poços de Caldas já chega a um século. A Sociedade São Vicente de Paulo, na sua ação, realizadas pelas conferências, que são grupos que atuam por regiões, sendo que 3 dessas conferências são voltadas exclusivamente para o atendimento de crianças e adolescentes. As conferências são formadas por confrades que, periodicamente, visitam famílias em situação de vulnerabilidade social. Essas famílias são cadastradas e recebem semanalmente assistência social e espiritual, e mais de 15 toneladas de alimentos são distribuídos semanalmente. A Sociedade São Vicente de Paulo aqui nasceu da iniciativa de alguns congregados marianos, que foram os primeiros a iniciar a semeadura do trabalho vicentino. Dentre alguns deles, José Rafael dos Santos Neto e Sebastião Menezes, que fundaram a Conferência Nossa Senhora da Saúde, que existe até hoje. Nesses 100 anos de dedicação ao próximo, incontáveis são os nomes de ilustres colaboradores de causa vicentina, e para não correr o risco de deixar de mencionar alguns, manifestamos a gratidão e a homenagem desta casa a cada um deles, que ainda militam de causa ou já estão diante de Deus, intercedendo pela manutenção e sustento do trabalho. Destacamos ainda os trabalhos de acolhimento a idosos e crianças e adolescentes realizadas pela Sociedade São Vicente de Paulo, tanto em nossa cidade, quanto em Caldas, Palmeiral, como vimos no vídeo exibido há poucos. Esta obra, tão grandemente realizada, é ao mesmo tempo de uma humildade
e total discrição de seus colaboradores, de maneira que somente Deus pode recompensá-los. Mas a Câmara Municipal não poderia se calar diante desse momento histórico e assim homenageia cada colaborador da obra vicentina de maneira especial. Assim, é com extrema gratidão e respeito que manifestamos esta singela homenagem, para que fique registrado nos anais do Legislativo e na história de Poços de Caldas a comemoração dos 100 anos da Sociedade São Vicente de Paulo. Muito obrigado a todos, que Deus abençoe e que continue assim, cada vez mais para frente e para o alto. Obrigado, boa noite. A homenagem desta noite será representada por uma placa comemorativa que será entregue neste momento pelo presidente da Câmara, vereador Paulo Tadeu Silva da Arcádia, ao senhor Narciso Bernardes de Souza. Perfeito, vem comigo. Da mesma forma, será entregue um diploma pelo vereador Jonei Leandro Reis. Anunciamos agora as palavras do senhor Narciso Bernardes de Souza, presidente do Conselho Central da Sociedade São Vicente de Paulo, e o convidamos para ocupar a tribuna para o seu pronunciamento. Excelentíssimo Dr. Heloísio do Carmo Lourenço, prefeito municipal de Poços de Caldas, excelentíssimo senhor Nizar El Khatib, vice-prefeito, excelentíssimo senhor Paulo Tadeu da Silva da Arcádia, vice-presidente da Câmara, e demais vereadores, em especial, senhor Jonei Eiras, pela iniciativa. Demais autoridades eclesiais e civis, caríssimos confrades e consórcias vicentinos, prezados senhoras e senhores, boa noite. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O Conselho Central da Sociedade de São Vicente de Paulo, que hoje represento, comemora amanhã, dia 15 de junho, 100 anos de serviços solidários nesta cidade. Nestes 100 anos, a sociedade em Poços de Caldas se expandiu e se projetou, trazendo inúmeros benefícios ao povo carente, tão sedento de dignidade. A atuação dos vicentinos foi decisiva, com um resultado bastante positivo, devido ao intenso trabalho, habituados que estamos a ver nos tropeços e nas dificuldades, estímulos para prosseguir. O sonho de nosso fundador, o bem-aventurado Antônio Frederico Ozanam,
de transformar o mundo em uma rede de caridade, que este ano completa 200 anos de seu nascimento, e nosso patrono, São Vicente de Paulo, tornou-se realidade, pois os vicentinos hoje atuam em 148 países, sendo o Brasil o país com maior número de confrades e consórcias, com cerca de 250 mil vicentinos. Toma a liberdade de enaltecer a sua vocação profética, expressa em uma de suas muitas frases, aqui transcrita pelo nosso assessor espiritual, reverendíssimo Padre Joelso Sotem, discípulo de São Vicente de Paulo, que diz: a questão que hoje agita o mundo não é uma questão de pessoas, nem uma questão de formas políticas, senão que é uma questão social. É a luta dos que não têm nada e dos que têm em demasia. É o choque violento da pobreza e da opulência que faz tremer a terra sob nossos pés. É nosso dever de cristãos de intervir entre inimigos irreconciliáveis e conseguir que reine a igualdade enquanto seja possível entre humanos. Fecha aspas. Ao longo do tempo, a palavra esmola foi traduzida para justiça. Portanto, praticar a esmola é como fazer justiça em nome de Deus. Não é à toa que a nossa família vicentina lembra continuamente que, socorrendo os pobres, estamos fazendo justiça e não misericórdia. Nós, vicentinos, não nos realizamos praticando tarefas assistenciais, por mais numerosas que sejam, e sim combatendo as estruturas injustas que produzem os pobres. Assim sendo, estamos praticando justiça e não misericórdia. Em Poços contamos hoje, como já foi colocado, com um conselho central, 5 conselhos particulares, 38 conferências, com cerca de 12 membros cada, sendo 3 de crianças e adolescentes. Temos 4 instituições de longa permanência, sendo o Lar dos Velhinhos, com 88 idosos, Vila Vicentina Elvira Dias, com 23, a unidade Nossa Senhora de Fátima, com 13 casas para famílias, e a Vila Vicentina Caminho de Jericó, em fase terminal de construção, e também o projeto socioeducativo da Casa do Menor, Dr. Ednan Dias, com cerca de pouco mais de 100 crianças. Além de atuar na área de Poços, o Conselho Central abrange também a cidade de Palmeiral, com o abrigo Antônio Frederico Ozanam, Bandeira do Sul, Andradas, Caldas e Campestre. Somos aproximadamente 500 membros associados, vicentinos, que atendemos 168 famílias com visitas semanais e mais outras 90 com convênio e apoio da Prefeitura Municipal. Na sede do Conselho Central, a Rua Rio Grande do Sul, número 150, temos também um grupo de geração de renda com 15 famílias, com 15 pessoas das famílias assistidas nossas, com aulas de pintura, bordado e artesanato, isso 3 vezes por semana. A Sociedade de São Vicente de Paulo tem também a sua escola, chamada ECAFO, Escola de Caridade ou de Capacitação Antônio Frederico Ozanam, onde os professores vicentinos mais experientes dão capacitação aos aspirantes, aos vicentinos e diretores nas diversas áreas de atuação sobre a organização, a espiritualidade vicentina, falam de suas experiências e ensinam como proceder nas visitas domiciliares e na sua vida vicentina, proporcionando formação para que os novos membros exerçam melhor sua vocação. Este nosso trabalho é fruto de muita coragem e perseverança, e o nosso incentivo são as famílias carentes e muitas vezes doentes, física ou espiritualmente, que conseguimos, com muito trabalho, participar de sua promoção.
Fazemos um trabalho livre de preconceitos, partidarismos e manipulações. Iniciamos com as visitas domiciliares, cadastrando as famílias, levantando seus problemas, percebendo suas necessidades, analisando as situações e desafiando o comodismo que resulta em perda de esperança. Procuramos ajudá-los a serem independentes e dar-se conta de que, de maneira prática, podem forjar e mudar o seu destino e os dos que estão à sua volta. Buscamos a dignidade do ser humano e a sua reintegração na comunidade. Todo este trabalho voluntário e comunitário é altamente recompensado e a nossa preocupação maior é sempre a qualidade de vida de nossos assistidos, bem como a nossa santidade. São muitos os obstáculos, mas cada um que superamos nos torna mais fortes e determinados. Seguimos as pegadas daqueles que estiveram à nossa frente, a exemplo de Frederico Ozanam e tantos outros confrades e consócias, trabalhando unidos num clima de amizade fraterna. E por tudo isso, hoje recebemos esta homenagem, que não é só dos vicentinos, mas também da comunidade e das autoridades de Poços de Caldas, nossos parceiros contínuos, a quem nesta oportunidade gostaríamos de agradecer, pois sem o seu apoio o nosso trabalho seria muito mais árduo. Vamos continuar na luta. Muito obrigado e louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Ouviremos neste momento uma apresentação musical pelos músicos do projeto Terceira Nota. Esse grupo já se apresenta nos asilos com a finalidade de levar alegria e música aos internos e prontamente se dispôs a abrilhantar esta solenidade com as músicas Trem das 11 de Adoniran Barbosa, Naquela Mesa de Sérgio Bittencourt e as pastorinhas de Zequete e Pereira Matos. Queremos parabenizar por esse centenário de tanto trabalho e atividades solidárias aqui em Poços de Caldas. Naquela mesa ele sentava assim e me dizia assim: o que é viver melhor? Naquela mesa ele contava histórias que hoje na memória pode ser de cor. Naquela mesa ele juntava a gente e contava um roteiro inútil que fez de manhã. E nos seus olhos era tanto brilho, que mais que seu filho, eu fiquei seu fã. Eu não sabia que doía tanto, uma mesa no canto, uma casa, um jardim. Se eu soubesse o quanto dói a vida, essa dor não doía assim. Agora resta uma mesa na sala, hoje ninguém mais fala do seu bandolim. Naquela mesa tá faltando ele, e a saudade dele tá doendo em mim. Naquela mesa tá faltando ele, e a saudade dele tá doendo em mim. Hoje ninguém mais fala do seu
doendo. Naquela mesa tá faltando ele, e a saudade dele tá doendo. Naquela mesa tá faltando ele, e a saudade dele tá doendo. Naquela mesa tá faltando ele, e a saudade dele tá doendo. Mas não pode ser. Se beber estrela, sai agora.
horas, só amanhã. Mas eu não posso ter mais um minuto com você. Sinto muito amor, mas não pode ser. Choro, veja assim, sobre você. Sai agora às 11 horas, só amanhã. E além disso, mulher, tem outra coisa. Minha mãe não dorme enquanto eu não chegar. Sou filho único, tenho minha casa pra olhar. Sou filho único, tenho minha casa pra olhar. E além disso, mulher, tem outra coisa. Minha mãe não dorme enquanto eu não chegar. Sou filho único, tenho minha casa para olhar. Sou filho único, tenho minha casa pra olhar. Eu não posso ficar. Mauro, meu pai. Obrigada. Convidamos o prefeito do município de Poços de Caldas, Heloísio do Carmo Lourenço, para fazer uso da palavra. Excelentíssimo senhor vereador, presidente da casa, Paulo Tadeu, excelentíssimo senhor Nizar, meu vice-prefeito, companheiro de luta, excelentíssimo senhor Narciso, presidente do Conselho Central da Sociedade de São Vicente de Paula, excelentíssimo senhor Leonardo, do Conselho Metropolitano da Sociedade de São Vicente de Paula, excelentíssimo padre Joelson, assessor da Sociedade de São Vicente de Paula, excelentíssimo senhor vereador Jonei, na pessoa do qual saúdo a todos os demais vereadores presentes e parabenizo pela atitude e parabenizo a todos os vereadores por ter acatado tão nobre homenagem. Saúdo também minha esposa Cláudia, companheira que está sempre comigo em todos os momentos, e saúdo a todos vocês, vicentinos, e dizer que é uma satisfação muito grande falar algumas palavras para vocês. Talvez, se a gente, não sei se é a palavra certa, mas eu acho que hoje os parabéns cabem bem, mas o muito obrigado também cabe muito bem, né? Ouvindo as falas, a gente fica refletindo sobre algumas coisas, né? E quando a gente ouve dizer que a ação que se faz hoje, os vicentinos, é a reprodução de um sonho, eu me pego a retroagir um pouco e dizer a vocês que talvez o seja, né? Porque se lá atrás o próprio São Vicente decidiu que reproduziria o sonho do nosso Senhor Jesus Cristo, né, de ter uma atitude diferenciada em relação à nossa sociedade e em relação principalmente aos menores, aos pequenos, né? Foi assim que Jesus Cristo agiu, foi assim que fez, e quando São Vicente vem e resolve fazer o mesmo, ele está reproduzindo um sonho, reproduzindo a ação. Quando Frederico Ozanam cria a Sociedade de São Vicente de Paula, ele também reproduz um sonho de São Vicente, que era o sonho de Jesus Cristo, que era o desejo de Jesus Cristo. Quando vocês, vicentinos, encampam essa ideia, se unem
e trazem todos aqueles ideais lá de trás, vocês também reproduzem um sonho. Reproduzem o sonho de Frederico Zanan, o sonho de São Vicente de Paulo, o sonho de Jesus Cristo, que era realmente um mundo mais justo. Mas eu quero dizer a vocês que diz que talvez isso seja a reprodução de um sonho, porque, na verdade, trabalhar em função da justiça ou contra a injustiça, agir principalmente para aqueles que mais precisam, isso não é fácil. E isso, na verdade, mesmo que pensássemos ser uma reprodução, ele acontece com vocês vicentinos, eu posso afirmar com certeza, porque isso está dentro de cada um de vocês, porque senão não aconteceria. Porque Jesus Cristo, quando vai de encontro ao leproso, ele o fez porque tinha grande amor no coração e porque isso estava dentro dele. Era a história dele, era a função dele, estava escrito para fazer dessa forma. Onde tantos outros desviavam, ele foi de encontro. E certamente isso foi reproduzido com São Vicente, com Frederico Zanan e hoje reproduz com vocês. Então, mais do que uma reprodução de um sonho, meus senhores e minhas senhoras, vocês podem saber que vocês são privilegiados, porque essa ação está dentro de vocês. E eu posso dizer também que não está dentro de todos nós, está dentro daqueles que têm realmente um coração puro, um coração voltado para os seus irmãos. Então se alegrem muito de fazer parte dessa associação e vocês não estão aí por acaso. Não estão simplesmente porque decidiram se reunir, porque têm conhecidos, vocês estão aí porque realmente tem alguma coisa diferente dentro de vocês. E essa diferença dentro de vocês faz com que vocês reproduzam o nosso Jesus Cristo lá atrás. Vocês vão de encontro. Porque o injustiçado, como foi dito aqui, o injustiçado muitas vezes, na casa que vocês vão, a casa é muito pobre. Muitas vezes a moradia ela é inadequada e vocês vão de encontro, vocês entram. Porque o injustiçado, gente, muitas vezes ele cheira mal, não é verdade? O injustiçado cheira mal. E na maioria das vezes as pessoas se desviam. Mas vocês não, vocês são diferentes. Vocês têm dentro de vocês aquilo que Jesus Cristo tinha. E é por esse motivo que vocês vão de encontro. É por esse motivo que o cheiro não faz diferença. O que faz diferença é a ação social que vocês fazem. O que faz diferença é o alívio na hora da fome. O que faz diferença é o alívio daquele coração que muitas vezes está indeciso, porque muitas vezes a indecisão acontece e porque muitas vezes a casa é ruim e porque muitas vezes não tem condição e além do alívio material vocês levam alívio espiritual, porque isso está dentro de vocês. Vocês não desviam, vocês vão de encontro. Então, eu tenho que ressaltar muito isso e devo dizer para vocês, eu tenho certeza disso, que se saindo daqui a gente encontrasse alguém necessitado, eu tenho certeza que aconteceria da mesma forma com que aconteceu com Jesus Cristo nas estradas pelas quais ele andava e por onde pregava. Muitos desviariam de passeios, muitos passariam por cima, muitos criticariam, incomodaria a alguns, mas vocês não, Jesus Cristo não, São Vicente não. Os vicentinos de forma nenhuma vão de encontro, porque tem um coração bom, porque tem um coração que faz com que a gente se apaixone pelo nosso próximo. Quero contar a vocês, e me permitam isso, uma história que aconteceu dentro da minha casa, né? Eu tenho um irmão, se chama ele assim, e um dia a gente acordou de manhã, e meu irmão foi o último a chegar em casa, e a gente acordou de manhã e tinha um senhor dormindo na sala da nossa casa. Nossa casa era muito simples, muito mesmo, a gente tinha muito menos que muita gente. Mas é interessante que a gente tinha muito mais do que aquele homem que estava dormindo na sala da nossa casa. Esse homem, aí fomos saber do meu irmão o que aconteceu, logo depois ele acordou, deu café, minha mãe deu café para ele foi embora. A gente nunca mais viu. Era um mendigo, estava na rua, e meu irmão vinha vindo, não sei se estava namorando, não sei o que estava acontecendo, e ele viu aquele homem lá, o homem tinha um cobertor, e ele levou o homem para dentro da nossa casa, botou na sala de casa para dormir lá. E era um mendigo de rua. Nós nunca mais vimos. E é interessante, porque conto isso para vocês, porque o meu irmão é o grande, talvez o grande mentor da minha pessoa enquanto político, talvez o grande incentivador. Lógico que o pai e a mãe da gente tem um diferencial enorme, mas o meu irmão ele é um ano mais velho que eu, e nós sempre estivemos juntos, é um espelho para mim. E
E o meu irmão teve essa coragem de fazer isso, era muito jovem ainda. Posteriormente, alguns já sabem, meu irmão se candidata a vereador, foi vereador por 3 mandatos, foi presidente da Câmara, sempre com esse espírito de humanidade, participando ativamente da igreja, sempre com esse espírito de ver a injustiça de forma diferente, aquele que parte para cima da injustiça, aquele que não desvia do caminho. E o meu irmão é um grande mentor para mim. E eu devo dizer a vocês que aquilo que ele fez, não sei o que significou para ele, mas para nós não atrapalhou em nada a nossa vida, não mudou nada, em nada a nossa vida. Logicamente, tem uma palavra na Bíblia que diz, que não saiba a mão direita aquilo que fala a esquerda. E porque de repente, se a gente receber tudo que de bom temos nessa terra, se a gente contar para todo mundo o que a gente faz, aí não sobra nada para a gente ganhar no céu. Não é assim, padre? Então, as palavras da Bíblia são assim, eu estou aqui contando o que meu irmão fez, que de repente ele estava guardando lá, para ser uma pedrinha lá no céu, mas eu estou contando para todo mundo, talvez eu seja a mão direita dele contando para todo mundo. Mas o que eu queria dizer com isso, gente, é que isso não mudou nada, não atrapalhou nada a nossa vida, muito pelo contrário, engrandeceu muito e fortificou cada dia mais a luta do meu irmão pela justiça social. E eu quero dizer que isso também não é para todos, como não é para vocês vicentinos. É para quem tem um coração bom, para quem tem um coração cristão, para quem segue a doutrina, mas seguir a doutrina é para quem tem isso por dentro. E eu quero finalizar minhas palavras, e se me permitem, dizer que eu lembro, para homenageá-los, eu lembrei de uma música que meu pai e minha mãe eram cantores de coral, lá de coral de igreja, de muito tempo. E eu me lembro de pequeno, eles nos levavam para os ensaios de coral de igreja e a gente ficava ali nos cantos, às vezes brincando, mas ouvindo eles cantando sempre. E tinha uma música que eles cantavam que eu acho que representa o que é o trabalho de vocês, que dizia mais ou menos assim, será que eu posso cantar? Você quer que eu fale? A música... não precisa tocar não, mas é só um trechinho que a música dizia assim, acho que todo mundo conhece até, falava assim, prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Eis que eu vos dou o meu novo mandamento: amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. É isso, gente. O que vocês fazem é amar aos seus irmãos. E eu devo dizer a vocês, complementando, as palmas são para vocês. E eu devo dizer que prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. É isso que vocês fazem. Então, parabéns a vocês. Esse é o prefeito. Brincadeira. Parabéns. Obrigado. Convidamos o padre Joelson Sotem para fazer uso da palavra neste momento. Senhor prefeito, presidente dessa casa, da Câmara Municipal, vice-prefeito, prezados vereadores, amigos, confrades, consórcias, a minha saudação também aos funcionários e colaboradores desta casa, ao grupo musical, a menina que tocou brilhantemente violino, os demais convidados aqui presentes. De fato, receber uma homenagem como essa nos alegra, nos orgulha, porque todo esse trabalho prestado pelos vicentinos ao longo desses 100 anos, na verdade, quem mereceria o abraço e saudação são essas famílias, essas pessoas que foram visitadas e atendidas ao longo desses 100 anos. Muitas histórias de promoção,
muitas famílias que saíram da situação de plena miséria e pobreza e que hoje vivem com dignidade, né? Frederico Ozanam, quando saiu da sua cidadezinha de Lyon, lá no sul da França, já não era uma cidade muito pequena, mas ele almejava estudos, né? Um sonho de vida, e ele foi para Paris, cidade universitária, foi morar lá no Quartier Latino, periferia de Paris, muito próximo do bairro Mouffetard, onde que estava concentrada a pobreza e a miséria. E ali ele aprendeu com seus amigos que é possível ser jovem, ser feliz, se divertir, viver a liberdade e ajudar o próximo. O surgimento da Conferência de Caridade surgiu em primeiro lugar para que eles estivessem unidos como amigos. Esse é o sonho de qualquer jovem, quando sai da sua casa, da sua família. Ele queria ter amigos em volta de si. E ele aprendeu que era possível fazer mais do que isso. Mais do que um grupo de amigos para servir os pobres. Frederico Ozanam, ele se lançou na política. Ele pleiteou um cargo na Assembleia Constituinte da França, não se elegeu, não conseguiu os votos necessários. Nem por isso ele deixou e abandonou o mundo da política. Ele, como professor universitário de Sorbonne, a grande universidade, ele frequentemente fazia discursos na tribuna ou lá na igreja de Notre Dame, questionando os políticos sobre a justiça para com os operários, para com os trabalhadores, né? A tal ponto que, alguns anos mais tarde, quase 40 anos mais tarde, o Papa Leão XIII, ele escreve um documento, uma encíclica, que foi considerada depois a primeira encíclica social da Igreja, a Rerum Novarum, sobre as coisas novas. Isso foi no ano de 1891. E recentemente, o saudoso Papa João Paulo II disse ao mundo todo que Frederico Ozanam foi o precursor da doutrina social. Ou seja, Frederico Ozanam está imbuído, cheio desse desejo de transformar o mundo num mundo justo, onde as pessoas realmente respeitem os mais pobres desse mundo. Por isso, se me permitem a liberdade, nós estamos numa casa, né, onde vocês estudam, falam e conversam sobre a vida do povo. Levem sempre em conta a vida dos mais pobres, porque eles não têm para quem recorrer. Quem pertence a uma família de classe média, ou quem tem mais bens, ele tem onde recorrer, ele tem em quem buscar ajuda. Os pobres estão sempre desamparados. Então, quando vocês estiverem sentados aqui para discutirem uma lei que venha beneficiar a população, levem em conta a vida dos pobres. E aos meus amigos vicentinos, Ozanam continua nos colocando em missão. A frase dele, que sempre fica muito gravada dentro de mim: a nossa principal obra continua sendo a visita aos pobres em sua própria casa. Parabéns aos vicentinos, parabéns a esta casa pela homenagem prestada a eles. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Convidamos a senhora Natália Diniz para receber das mãos do presidente dessa casa uma singela homenagem ao agradecimento pelas apresentações musicais desta noite. Eu queria convidar as nossas duas vereadoras, a doutora Regina e a professora Maria José, para me acompanhar
E eu queria dizer também a Maria Angélica que eu vou ficar devendo um diploma para ela, mas eu quero que ela apareça nessa foto. Essa semana nós vamos enviar para a nossa violinista um diploma da Câmara em homenagem também à sua participação aqui. Queria que você viesse aqui à frente também. Pois é, rapaz. Eu acho que é uma reivindicação justa. Passo a palavra ao presidente desta casa para encerrar oficialmente esta solenidade. Eu queria agradecer ao Ivan Coutinho pela ajuda que deu na organização desse evento, a todos os músicos aí do projeto Terceira Nota, e também dizer, por sugestão do padre, que a gente também providencia um diploma para o nosso prefeito, que também se revelou aqui nessa noite um cantor, né? Obrigado, padre. Eu não sei o que eles conversaram hoje, o que eles combinaram, mas o que ele sugeriu. Solicito a todos que fiquem em pé, por favor. Agradeço a presença de todos. Foi uma noite especial para nós, uma noite maravilhosa para todos nós aqui do Poder Legislativo, da Câmara Municipal de Poços de Caldas. E, sob as bênçãos de Deus, eu declaro encerrada a presente solenidade de homenagem à Sociedade São Vicente de Paulo e solicito a todos que saudemos o Pavilhão Nacional com uma salva de palmas. Muito bem, presidente. Então, prefeito.